Sim, Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. E hoje estamos recebendo como facilitadora a nossa querida Jenny, que vai nos presentear com o documento 142, A Páscoa em Jerusalém. Será maravilhoso. Muito obrigada, Jenny. É com você. Muito obrigada, Lilian. Obrigada a todos pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Como a Lilian falou, nosso tema de hoje é a Páscoa em Jerusalém. É documento 142. Deixa eu colocar assim. Me digam por gentileza se conseguem ver até a minha tela. Sim, Sim, obrigada. sim. Então, essa aula é a primeira parte da aula 2 do capítulo 4, módulo 4 do livro Durante, documento 142, a Páscoa em Jerusalém. Nessa aula, vamos ver, nessa aula aprenderemos Jesus ensinando no templo, ponto 1, ponto 2, a ira de Deus, ponto 3, o conceito de Deus, ponto 4, Flávio e a cultura grega, ponto 5, o discurso sobre a convicção, ponto 6, a conversa com Nicodemos, ponto 7, a lição sobre a família, e o ponto 8, no sul da Judeia. Como sempre falamos, as imagens apresentadas são apenas ilustrativas, apenas para ajudar a imaginação, para fazer com que o trabalho seja um pouco mais agradável, mas nada substitui a leitura pessoal dos documentos completos do livro Durante. Essa é uma. Não vou apresentar todo o conteúdo do livro, pois seria muito extenso, mas a maior parte do documento. Mas, por favor, por gentileza, leiam o documento, cada um por si. Então, a Páscoa em Jerusalém, durante o mês de abril do ano 27 depois de Cristo, Jesus e os apóstolos trabalharam em Jerusalém, indo para fora da cidade todas as noites e pernoitando em Betânia. Jesus passava ele próprio uma ou duas noites por semana na casa de Flávio, um judeu grego em Jerusalém, e até ali iam secretamente muitos judeus proeminentes para entrevistarem-se com Jesus. Então, a obra pública de Jesus tinha começado pouco mais de 2 meses antes, em 19 de janeiro do ano 27, desse mesmo ano. Esse documento 142 abrange as atividades de Jesus e dos apóstolos até o final de junho desse ano 27. E quando Jesus chegou para Jerusalém, no primeiro dia, ele foi visitar Anás na sua casa. Ele era um amigo de anos anteriores, em que também ele tinha sido o sumo sacerdote do Sinédrio, da religião dos judeus. E Anás recebeu Jesus, nessa visita que ele fez para ele, com muita frieza. Quando Jesus percebeu, ele foi embora imediatamente. E não voltou a ver Anás até aquele momento em que esse Anás se assentou junto com o próprio yerno para o julgamento do Filho do Homem. O primeiro ponto é ensinando no templo. Durante esse mês, diariamente, Jesus ou um dos seus apóstolos ensinava no templo. Quando as multidões da Páscoa estavam grandes demais para terem acesso ao ensinamento dentro do templo, os apóstolos faziam os grupos de aprendizado do lado de fora dos recintos sagrados. É interessante esse parágrafo, pois esses foram os primeiros grupos de estudo. Aqui estamos em um outro grupo de estudos. A ênfase da mensagem deles era: número 1, o reino do céu está à mão. 2, pela fé na paternidade de Deus, vós podeis entrar no reino do céu, tornando-vos assim os filhos de Deus. Ponto 3, o amor é a regra para viver dentro do reino.
a suprema devoção a Deus, que ao mesmo tempo significa amar ao próximo como a si mesmo. E o ponto 4 era a obediência à vontade do Pai, produzindo os frutos do Espírito na vida pessoal de cada um. Essa é a lei do reino. Além de ensinarem no templo e nas suas cercanias, os apóstolos e outros crentes estavam empenhados em realizar muito trabalho pessoal junto às multidões da Páscoa. Esses homens e mulheres interessados levavam a boa nova da mensagem de Jesus nessa celebração da Páscoa até as partes mais remotas do Império Romano e também para o Oriente. Esse foi o começo da propagação do Evangelho do Reino para o mundo exterior. O trabalho de Jesus não mais ficaria confinado à Palestina. É interessante observar que todas essas pessoas que iam para a Páscoa, eles eram crentes sinceros em Deus. Eles recebiam os ensinamentos com muita felicidade, recebiam realmente no coração os ensinamentos, e levaram para todo o Império Romano e também para o Oriente. Isso indica, a meu ver, a quantidade de pessoas que naquele tempo não apenas tinham ajustadores, tinham uma alma, mas também estavam sinceramente interessados na verdade divina. Ponto 2, a ira de Deus. Havia em Jerusalém, assistindo às festividades da Páscoa, um certo Jacó, um rico comerciante judeu de Creta. E ele veio até André e pediu para ver Jesus a sós. André arranjou esse encontro secreto com Jesus na casa de Flávio para a noite do dia seguinte. Esse homem não pôde compreender os ensinamentos do mestre e tinha vindo porque desejava inquirir mais completamente sobre o reino de Deus. E Jacó disse a Jesus: Mas, Rabi, Moisés e os velhos profetas nos dizem que Javé é um Deus ciumento, um Deus de muita ira e de forte raiva. Os profetas dizem que ele odeia os malfeitores e se vinga daqueles que não obedecem à sua lei. Tu e os teus discípulos nos ensinais que Deus é um rei, um pai cheio de compaixão, que ama tanto a todos os homens e que os acolheria no seu reino do céu, o qual tu proclamas estar perto e à mão. Quando Jacó acabou de falar, Jesus respondeu: Jacó, tu acabaste de expor muito bem os ensinamentos dos velhos profetas, que instruíram aos filhos daquela geração de acordo com a luz da época deles. O nosso Pai no paraíso é imutável, mas o conceito da sua natureza ampliou-se e cresceu desde os dias de Moisés até os tempos de Amós, e mesmo até a geração do profeta Isaías. E agora eu vim na carne revelar o Pai em nova glória e mostrar o seu amor e sua misericórdia a todos os homens em todos os mundos. Quando se disseminar pelo mundo o evangelho desse reino, com a mensagem de coragem e boa vontade a todos os homens, melhores relações surgirão entre as famílias de todas as nações. Com o passar do tempo, pais e filhos amar-se-ão mais uns aos outros. E assim será gerada uma melhor compreensão do amor do Pai no céu pelos seus filhos na terra. Lembra-te, Jacó, que um pai bom e verdadeiro não apenas ama a sua família como um todo, como uma família, mas ama também e verdadeiramente se importa afetuosamente com cada um dos seus membros individuais. Foi nessa ocasião que Jesus falou para Jacó que ele era o pai de muitos filhos. Então Jacó ficou surpreendido, porque ele não tinha falado para Jesus que ele tinha muitos filhos. Então se perguntou para o mestre: Mestre, quem te disse que sou pai de 6 filhos? Como soubeste disso a meu respeito? E o mestre respondeu: Bastaria dizer que o pai e o filho sabem de todas as coisas, pois de fato eles a tudo veem. Então, isso, a meu ver, significa que Jesus sabia tudo.
de todas as pessoas com as que entravam em contato. Ponto 3 é o conceito de Deus. Os 12 apóstolos, a maioria dos quais havia ouvido essa conversa sobre o caráter de Deus, naquela noite fizeram várias perguntas a Jesus sobre o Pai no céu. As respostas do mestre a essas perguntas podem ser mais bem apresentadas pelo seguinte resumo, exposto numa linguagem moderna. ¿Acaso sois ignorantes sobre os ensinamentos das Escrituras a respeito da doutrina de Deus? E então o mestre continuou a instruir os apóstolos sobre a evolução do conceito da deidade no curso do desenvolvimento do povo judeu. Ele chamou a atenção para as seguintes fases do crescimento da ideia de Deus. Eu entendo que esse crescimento da ideia de Deus é muito útil para pessoas que hoje têm conceitos bíblicos sobre Deus, sobre a ira de Deus, sobre sendo um pai que mandou matar crianças, mulheres. Então, esses conceitos são muito ilustrativos. Ponto 1. Javé, o Deus dos clãs do Sinai. Esse foi o conceito primitivo da deidade que Moisés exaltou ao nível mais alto como o Senhor, Deus de Israel. O Pai no céu nunca deixa de aceitar a adoração sincera dos seus filhos na terra, não importando quão imaturo seja o conceito da deidade que tenham, nem o nome com o qual simbolizam a sua natureza divina. Ponto 2. O Altíssimo. Esse conceito do Pai no céu foi proclamado por Melquisedeque a Abraão, tendo sido levado até bem longe de Salém por aqueles que posteriormente acreditaram nessa ideia ampliada e expandida da deidade. Abraão e seu irmão deixaram Ur por causa do estabelecimento da adoração do sol e tornaram-se crentes nos ensinamentos de Melquisedeque sobre El Elyon, o Deus Altíssimo. O conceito deles sobre Deus era composto de uma fusão das antigas ideias da Mesopotâmia com a doutrina do Altíssimo. Ponto 3. El Shaddai. Durante esses dias primitivos, muitos dos hebreus adoravam El Shaddai, o conceito egípcio do Deus do céu, sobre o qual eles aprenderam durante o seu cativeiro na terra do Nilo. Depois dos tempos de Melquisedeque, todos esses três conceitos de Deus tornaram-se fundidos, formando a doutrina da deidade criadora, o Senhor, Deus de Israel. Ponto 4. Elohim. Desde os tempos de Adão, o ensinamento sobre a trindade do paraíso tem perdurado. Não vos lembrais como as escrituras iniciam, afirmando que no começo os deuses criaram os céus e a terra? Isso indica que quando esse registro foi feito, o conceito de três deuses em um, na trindade, havia encontrado um lugar na religião dos nossos antepassados. Ponto 5. O Supremo Javé. O conceito de Javé, novamente ampliado no Supremo Javé. Na época de Isaías, essas crenças sobre Deus tinham se expandido até o conceito de um Criador universal, que era simultaneamente todo-poderoso e todo misericordioso. E esse conceito de Deus, em evolução e em ampliação, virtualmente suplantou todas as ideias anteriores da deidade na religião dos nossos pais. O ponto 6, o Pai no céu. E agora conhecemos Deus como nosso Pai no céu. O nosso ensinamento oferece uma religião em que o crente é um filho de Deus. Essa é a boa nova do Evangelho do Reino do Céu, coexistentes com o Pai, ao Filho e ao Espírito. E a revelação da natureza e o ministério dessas deidades do paraíso continuarão a ampliar-se e a iluminar as idades sem fim da progressão espiritual eterna dos filhos ascendentes de Deus. Em todas as épocas e durante todas as idades, a verdadeira adoração de qualquer ser humano, no que concerne a seu progresso espiritual individual, é reconhecida pelo Espírito residente como uma homenagem feita ao Pai no céu. Então,
todos esses conceitos são conceitos intelectuais, mas as pessoas que acreditavam em Deus nesses conceitos, ainda que primitivos, o Pai tomava a adoração deles, adoração sincera, ainda que imperfeita, a tomava como boa. Essa maravilha que tem o amor do Pai e a misericórdia. Ele tem misericórdia de todos os seres humanos e dos erros intelectuais, conceituais sobre Deus, mas que são evolutivos, evolucionários. Então, os apóstolos ficaram chocados, porque ao escutarem essa narrativa do crescimento do conceito de Deus nas mentes judias de gerações anteriores. Então, essa questão dos conceitos evolutivos sobre Deus, até hoje, afeta muito as pessoas. Elas têm uma ideia, um conceito de Jeová, ou de Javé, e acreditam que esse é um ser real, tal como o conceito apresenta. Não entendem que esse é um conceito evolucionário, imperfeito, que vai mudando com o tempo à medida que as pessoas recebem novas revelações, crescem em amor, em conhecimento pessoal de Deus. Então, acho que esses conceitos são muito úteis para responder quando as pessoas estão falando desses conceitos evolucionários, achando que são reais. Novamente, deveríais ter percebido o crescimento da compreensão da lei divina em perfeita harmonia com os conceitos em ampliação da divindade. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, nos dias anteriores à ampliação da revelação de Javé, eles possuíam os 10 mandamentos que lhes serviram de lei, até os tempos em que acamparam diante do Sinaí. E esses 10 mandamentos eram: 1. Não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor é um Deus ciumento. 2. Não elaborarás deuses fundindo em imagens. 3. Não negligenciarás a observação da festa do pão sem levedura. 4. De todos os varões dos homens ou do gado, os primogênitos são meus, diz o Senhor. 5. Durante 6 dias poderás trabalhar, mas no 7º dia descansarás. 6. Não deixarás de observar a festa dos primeiros frutos e a festa da colheita do final do ano. 7. Não oferecerás o sangue de nenhum sacrifício com pão feito com levedura. Do sacrifício da festa da Páscoa, não sairás antes que chegue a manhã seguinte. Ponto 9. O primeiro, entre os primeiros frutos da terra, vos os trareis para a casa do Senhor, vosso Deus. O ponto 10. Não ferverás um cabrito no leite da mãe dele. Gostaria de adicionar que no que fala aqui, durante 6 dias poderás trabalhar, mas no 7º dia descansarás. Isso está baseado, se você se lembra, naqueles 7 dias. 6 dias que Adão e Eva passaram percorrendo o jardim e no 7º dia descansaram. Então ficou a tradição de descansar no 7º dia. E também, no ponto 8, desculpa. Um segundo. Aqui. No ponto 8, diz: do sacrifício da festa da Páscoa não sairás antes que chegue a manhã seguinte. Na verdade, em inglês, diz: o sacrifício da festa da Páscoa não será deixado até amanhã. Ou seja, até o dia seguinte. Isso é o que diz no inglês. Não diz o que está traduzido aqui. Pois eu entendo que isso é para que aquela carne do sacrifício dos animais sacrificados não ficasse, não me lembro da palavra, podre, acho que essa é a palavra, que não ficasse em condições de que se pudesse ser comida, pois as pessoas comiam os animais do sacrifício, especialmente os sacerdotes, vendiam
para consumo os animais. Isso eu queria falar. E também O, sobre isso. Dini, Sim, Dini, só um diga. minutinho. O Zé Claro. Brito está com a mão levantada. Ah, perfeito. Pode falar, José. Obrigado, Su. Obrigado, pessoal. Desculpa, Jane. Eu fiquei na dúvida porque esse não é os 10 mandamentos que as pessoas geralmente conhecem, né? Claro, eram os Aham, mandamentos que tinha o povo hebreu, judeu, quando estavam no Egito. Era muito primitivo, muito para aqueles eram selvagens praticamente. Então, esses certo, mandamentos eram para regular a conduta dessas pessoas. Não eram mandamentos que depois, certo. nem os de Moisés, também não foram os mandamentos da Lamátia, houve Aham, outros sei. mandamentos posteriores também. Aham, mas, então, eu achei que você ia conseguir responder minha pergunta agora, mas você não conseguiu, porque a minha dúvida é exatamente essa. A regra de não fundir outros deuses não foi dada por Moisés? Posteriormente, sim, também, que Ah, essa foi. Moisés também fez. não, agora desculpa, Diane, desculpa. Agora que eu entendi, Melquisedeque também tinha proposto essa regra. Desculpa, Sim, perdão. exatamente. Agora eu compreendi. Agora eu compreendi. Era só isso, obrigado. Se você quiser Obrigada. complementar, tá bem interessante. Obrigada. Eu só queria falar sobre o ponto onde fala que, deixa eu ver aqui, ponto 4. De todos os varões dos homens ou do gado, os primogênitos são os meus, diz o Senhor. Isso no documento 122, seção 9, parágrafo 1, diz: Moisés havia ensinado aos judeus que todos os filhos primogênitos pertenciam ao Senhor e que, em lugar do seu sacrifício, como era costume entre as nações pagãs, esse filho poderia viver desde que os seus pais o redimissem com o pagamento de 5 moedas a qualquer sacerdote autorizado. E foi para isso fez Moisés para parar com essa tradição horrível das pessoas matarem, sacrificarem o primeiro filho. Então, essa também foram baseadas nos mandamentos de Melquisedeque que o Moisés elaborou para os filhos de Israel. Então, disse Jesus, e então vos lembrareis de que uma vez mais, no dia do maior esclarecimento espiritual de Isaías, esses 10 mandamentos negativos foram transformados na grande e positiva lei do amor, o comando de amar a Deus acima de tudo, e a vossos semelhantes como a vós próprios. E essa lei suprema de amor a Deus e ao homem, que eu também declaro a vós como constituindo todo o dever do homem. Ou seja, a lei do amor substitui todas essas regras, que eram para pessoas muito primitivas, para controlar a conduta deles e para dar a eles uma motivação, entendo assim. Vini, Agora, o ponto. Sim, pode falar. o José pediu para você comentar alguma coisa sobre o número um também, o mandamento um. É isso, né, José? E isso, Claro. pessoal, desculpa, eu fiquei com uma dúvida de novo, Johnny, porque assim, o conceito de um Deus ciumento não tinha sido também proposto por Moisés? Quem foi que fez isso antes? Eu entendo que o conceito do Deus É uma ciumento alteração. não um Moisés criou, é que havia muita idolatria, havia muitos deuses que eram ídolos naquela época, aquelas pessoas selvagens praticamente. Então esse mandamento é para que a conceito de um Deus ciumento era para controlar aquelas pessoas que tinham muitos ídolos. Até Abraão, foi difícil para ele abandonar todos os seus deuses domésticos. Se lembra que Eu me, Abraão.
eu me recordo disso. Então, mas eu fiquei confuso porque, assim, eu não me recordo de eles terem essa noção antes de Moisés dizer que Deus é ciumento. Porque até então eles eram enoteístas, acreditavam em outras deidades e tudo mais. Mas eu não me lembro do conceito de um Deus ciumento, senão promulgado por Moisés. Eu não me lembro nos mandamentos de Melquisedeque, se alguém consegue procurar os mandamentos de Melquisedeque, se ele falava de Deus ciumento. Eu não sei. Não, Melquisedeque não disse Não. isso. Ok. Isso Então é foi mais. exclusivo de Moisés. Sim, Eu, tá parece, tá bom. pare- parece ser, talvez, aí, uma alteração, como fizeram lá no exílio babilônico. Pode ser isso. Pode ser, mas eh, se observarmos os esforços de Moisés para reduzir a idolatria nesse povo semi-selvagem dos hebreus que saíram do Egito, ele criou muitas regras que tinham esse propósito, que essas pessoas abandonassem toda a sua idolatria, todos os seus deuses falsos pelo Deus de Israel. Então, a ideia de um Deus ciumento é para gerar essa lealdade para Deus naquelas pessoas que tinham, né, muita dificuldade para compreender a ideia de Deus. Eles eram muito primitivos. É por isso que tem essas regras que poderiam até parecer absurdas, né? Ô, Não ferirás. Dini, Sim. só você tinha perguntado, né, se tinha essa referência do Deus ciumento antes de Moisés. Tem Uhum. um trecho aqui no capítulo 5 que diz assim, ó, o conceito de um Deus semi-humano e ciumento é uma transição inevitável entre o politeísmo e um monoteísmo sublime. Então, essa ideia do Deus ciumento era anterior a Melquisedeque, inclusive, anterior a Moisés. Então, essa é uma transição inevitável do sentimento humano, né? Quando o homem transita entre o politeísmo e o monoteísmo, então ele passa a considerar que esse Deus é único e ele é ciumento. Ele não permite que você adore outros deuses. Isso Tá é uma bom. transição natural. Isso, Ok. Neemias. Obrigado, Neemias. Eu me lembrei que parece quando eles falam, agora que você comentou isso, eu me lembrei que parece que quando eles vai falar sobre os sumérios e suas cidades-estados, eles comentam que uns tinham ciúmes das deidades uns dos outros. Isso. Obrigado. Ok, perfeito. Tá bom? Alguma outra coisa? Vamos continuar. Só isso, Jane. Obrigado. Obrigada, sou eu. O ponto 4, Flávio e a cultura grega. Flávio, o judeu grego, era um prosélito que, não tendo sido circuncidado ou batizado, não tinha acesso ao templo. E já que era um grande amante do belo na arte e na escultura, a casa que ocupava enquanto permanecia em Jerusalém era um belo edifício. E afinal, essa casa era adornada com tesouros sem preço que ele havia reunido aqui e ali nas suas viagens pelo mundo. Quando o primeiro pensou em convidar Jesus para ficar na sua casa, ele temeu que o mestre pudesse ofender-se ao ver essas assim consideradas imagens. Flávio, contudo, ficou agradavelmente surpreso quando Jesus entrou e, em vez de reprová-lo por ter esses objetos supostamente idólatras espalhados pela casa, manifestou um grande interesse por toda a coleção e fez muitas perguntas de reconhecimento sobre cada objeto, enquanto Flávio acompanhava-o de aposento em aposento, mostrando-lhe todas as suas esculturas favoritas. O mestre percebeu que o seu anfitrião estava surpreso com a sua atitude amistosa para com a arte. E, consequentemente, quando eles haviam terminado de ver toda a coleção, Jesus disse: deverias esperar a minha reprovação pelo fato de apreciar essa beleza das coisas criadas pelo meu Pai e confeccionadas pelas mãos artísticas do homem? Moisés, certa vez, aqui está a questão da idolatria. Moisés, certa vez, procurou combater a idolatria e a adoração de deuses falsos.
Mas, por isso, deveriam todos os homens ver com desagrado a reprodução da graça e da beleza? Eu te digo, Flávio, os filhos de Moisés não o compreenderam, e ainda agora transformam em falsos deuses. Até mesmo as suas proibições de imagens de coisas celestes e terrestres. Todavia, ainda que Moisés houvesse ensinado essas restrições às mentes sem iluminação daqueles dias, o que teria isso a ver com os dias de hoje, nos quais o Pai no céu é revelado como um soberano espiritual universal acima de tudo? E Flávio, eu declaro que no reino que se aproxima, não mais se ensinará que não deveis adorar isso, nem adoreis aquilo. Não mais haverá preocupação com mandamentos proibindo coisas ou indicando cuidados de que não se faça isso nem aquilo. Mas antes, todos estarão ocupados com um dever supremo. E esse dever do homem expressa-se em dois grandes privilégios: a adoração sincera ao Criador infinito, o Pai do paraíso, e o serviço de amor aos nossos semelhantes. Se tu amas o teu semelhante como amas a ti próprio, realmente sabes que és filho de Deus. Então, aqui temos bem, bem explanado qual é a motivação de Moisés para aquele mandamento contra a idolatria e a adoração de deuses falsos, que era o comum nos tempos de Moisés. Então, Jesus apreciava a arte. Ele não rejeitou as obras de arte, ele desfrutou da vista, da descrição que fazia Flávio. Então, e Flávio acreditou no que Jesus lhe ensinou. E no dia seguinte, ele foi para Betânia, além do Jordão, e foi batizado pelos discípulos de João. E naquele tempo, os apóstolos de Jesus não batizavam os crentes. Então, quando Flávio voltou para Jerusalém, fez uma grande festa para Jesus e convidou 60 dos seus amigos. E muitos desses convidados também se tornaram crentes na mensagem de Jesus. O ponto 5 é o discurso sobre a convicção. Um dos grandes sermões que Jesus proferiu no templo, nessa semana de Páscoa, foi em resposta a uma pergunta feita por um dos seus ouvintes, um homem de Damasco. Esse homem perguntou para Jesus: Mas, Rabi, como sabermos com certeza que tu és enviado por Deus e que nós podemos verdadeiramente entrar neste reino que tu e teus discípulos declaram estar perto e à mão? E Jesus respondeu: Quanto à minha mensagem e aos seus ensinamentos dados aos meus discípulos, deveríeis julgá-los pelos seus frutos. Se proclamarmos as verdades do Espírito, o Espírito testemunhará dentro dos vossos corações que a nossa mensagem é genuína. A respeito do reino e sobre a vossa convicção e aceitação que o Pai Celeste tem de vós, eu pergunto-vos, dentre vós, qual o Pai que, sendo digno e de bom coração, manteria o seu filho ansioso e na expectativa quanto ao status dele na família, ou quanto à segurança do seu lugar no afeto do coração do seu pai. Acaso vós, que sois pais terrenos, tendes prazer em torturar os vossos filhos com a incerteza sobre a constância do amor que os vossos corações humanos mantêm por eles? O vosso Pai no céu também não deixa os seus filhos do Espírito pela fé em incertezas e dúvidas quanto à posição deles no reino. Se receberdes Deus como vosso Pai, então, de fato e em verdade, sois os filhos de Deus. E se sois filhos, então estareis seguros na vossa posição. E quanto a tudo que diz respeito à filiação eterna e divina. Se vos acreditardes nas minhas palavras, consequentemente, vos acreditais nele que me enviou. E acreditando assim no Pai, vos está certificando do vosso status como cidadãos celestes.
Se fizerdes a vontade do Pai no céu, nunca ireis fracassar na realização da vida eterna de progresso no reino divino. O Espírito Supremo testemunhará para os vossos espíritos que sois verdadeiramente filhos de Deus. E se sois filhos de Deus, então nascestes do Espírito de Deus. E todo aquele que houver nascido do Espírito tem em si próprio o poder de superar qualquer dúvida. E essa vitória que supera toda a incerteza é vitória da vossa própria fé. Então, a pergunta do ouvinte foi: como sabermos com certeza que tu és enviado por Deus e que nós podemos verdadeiramente entrar neste reino, que tu e os teus discípulos declaram estar perto e à mão? Então, sabemos que o mestre é enviado por Deus pelo seu ensinamento e pelo fruto que o ensinamento divino causa em nós. Podemos saber pela nossa própria experiência com a verdade divina revelada, com a experiência interior com o Pai, que essa revelação é verdadeira. E também pelo nosso amor por nossos semelhantes, o nosso amor aos frutos do Espírito. Sobre uma frase que está aqui nesse texto, onde diz: vós acreditais nele que me enviou, e acreditando assim no Pai, vós estáis certificando do vosso status como cidadãos celestes. Ou seja, para certificar um status, significa que esse status já existe. Então, no documento 16, secção 8, parágrafo 5, diz: a outorga da dádiva divina da personalidade a esse mecanismo mortal dotado de mente confere-lhe a dignidade da cidadania cósmica. Então, a cidadania cósmica é uma dádiva do Pai incluída no dom da personalidade. Por isso, o mestre falou: vós estáis certificando do vosso status como cidadão celeste. Ou seja, estamos comprovando, certificando que somos cidadãos celestes, somos filhos de Deus, possuímos a cidadania cósmica. Disse o profeta Isaías falando desses tempos: quando o Espírito do Alto é vertido sobre nós, então o trabalho da retidão transforma-se em paz, em silêncio e para sempre em convicção. E para todos aqueles que verdadeiramente creem neste evangelho, eu me transformarei na garantia de que serão recebidos nas misericórdias eternas e na vida que perdurará para sempre do reino do meu Pai. E então, vós que ouvis esta mensagem e que crerdes neste evangelho do reino, sois os filhos de Deus, e vós tendes a vida eterna. E é evidência para todo o mundo de que nascestes do Espírito e que vos amais uns aos outros com sinceridade. Ponto 6 é a conversa com Nicodemos. Uma noite, na casa de Flávio, um certo Nicodemos, um membro rico e antigo do sinédrio judeu, apareceu para ver Jesus. Muito havia ouvido falar a respeito dos ensinamentos desse Galileu, e sendo assim, Nicodemos veio para ouvi-lo em uma tarde enquanto Jesus ensinava nas praças do templo. Ao receber Nicodemos, Jesus não demonstrou nenhuma deferência especial. Ao falar com ele, não fez nenhuma concessão, nenhuma persuasão indevida. O mestre não fez nenhuma tentativa de repelir o seu interlocutor secreto, nem empregou o sarcasmo. Em todas as suas relações como visitante ilustre, Jesus esteve calmo, sincero e digno. Nicodemos não era um representante oficial do Sinédrio. Ele veio ver Jesus essencialmente por causa do seu interesse pessoal e sincero nos ensinamentos do mestre. Sendo apresentado por Flávio, Nicodemos disse: Rabi, sabemos que vós sois um instrutor enviado por Deus, pois ninguém meramente humano poderia ensinar desse modo, a menos que Deus estivesse com ele. E estou desejoso de saber mais a respeito dos vossos ensinamentos sobre o reino vindouro. Jesus respondeu a Nicodemos: é verdade eu te digo, Nicodemos,
A menos que um homem tenha nascido do alto, ele não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos replicou: mas como pode um homem nascer de novo quando ele é velho? Ele não pode entrar por uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer. Jesus disse: contudo, eu declaro-te que a menos que um homem nasça do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Mas tu não deves espantar-te porque eu disse que tu deves nascer do alto. Quando sopra o vento, tu escutas o farfalhar das folhas, mas não podes ver o vento, nem de onde vem, nem para onde vai. E assim é com todos os nascidos do Espírito. Com os olhos da carne, podes aperceber-te das manifestações do Espírito, mas não podes discernir de fato o Espírito. Nicodemos retrucou: mas eu não entendo. Como pode ser isso? E Jesus disse: como pode ser que tu sejas um instrutor em Israel e continues ainda ignorante sobre tudo isso? Por isso é que se torna um dever para aqueles que sabem sobre as realidades do Espírito revelar essas coisas àqueles que discernem apenas as manifestações do mundo material. Mas tu acreditarás em nós que te contamos sobre as verdades celestes? Tu tens a coragem, Nicodemos, de acreditar naquele que desceu do céu, o próprio Filho do Homem? E Nicodemos disse: mas como posso começar a captar esse espírito que deverá recriar-me na preparação para minha entrada no reino? E Jesus respondeu: o Espírito do Pai, no céu, já reside em ti. Se quiseres ser conduzido por esse Espírito vindo do alto, tu irás muito em breve começar a ver com os olhos do Espírito. E então, por meio da escolha sincera, serás guiado pelo Espírito, nascerás do Espírito, desde que o teu propósito de viver seja o de fazer a vontade do teu Pai que está no céu. E assim, tendo nascido do Espírito e estando feliz no reino de Deus, tu começarás a colher na tua vida diária os frutos abundantes do Espírito. Nicodemos era inteiramente sincero e estava profundamente impressionado, mas foi embora confuso. Nicodemos era um homem realizado quanto ao autodesenvolvimento e autocontrole, e até mesmo quanto às suas altas qualidades morais. Ele era de educação refinada, um egocêntrico altruísta. Entretanto, não sabia como submeter a sua vontade à vontade do Pai Divino, como uma criança pequena querendo submeter-se ao guiamento e à condução de um pai terreno, sábio e amoroso, tornando-se assim, em realidade, um filho de Deus, um herdeiro progressivo do reino eterno. Nicodemos, contudo, reuniu fé suficiente para assegurar-se no reino. Protestou apenas timidamente quando os seus colegas do Sinédrio tentaram condenar Jesus sem uma audiência. No entanto, com José de Arimateia, mais tarde, ele demonstrou ousadamente a sua fé e reivindicou o corpo de Jesus, mesmo quando a maior parte dos discípulos havia fugido com medo das cenas dos sofrimentos finais e da morte do Mestre. O ponto 7, muito interessante, a lição sobre a família. Depois da Páscoa em Jerusalém, Jesus passou a quarta-feira seguinte em Betânia, com os seus apóstolos descansando. Tomé fez uma pergunta que proporcionou uma longa e instrutiva resposta. Disse Tomé: mestre, no dia em que nós nos separamos para sermos embaixadores do reino, tu nos disseste muitas coisas, instruindo-nos a respeito do nosso modo pessoal de vida. Mas o que devemos ensinar à multidão? Como deve esse povo viver depois que o reino vier mais plenamente? Os teus discípulos deveriam possuir escravos? Os teus crentes deveriam buscar a pobreza e evitar a propriedade? A misericórdia deverá prevalecer sozinha, de modo a não termos mais leis nem justiça? Jesus afirmou:
que uma verdadeira família baseia-se nos 7 fatos seguintes. Ponto 1, o fato da existência. As relações da natureza e os fenômenos da semelhança mortal estão ligados na família. Os filhos herdam alguns traços dos pais. 2, a segurança e o prazer. Os verdadeiros pais têm um grande prazer em prover as necessidades dos filhos. 3, a educação e a instrução. Os pais sábios planejam cuidadosamente a educação e a instrução adequada dos seus filhos e filhas. Ponto 4, a disciplina e as restrições. Os pais previdentes também cuidam da disciplina necessária, da orientação, da correção e, algumas vezes, das restrições a serem feitas à sua progênie imatura. Ponto 5, o companheirismo e a lealdade. O pai afetuoso também mantém um relacionamento íntimo e amoroso com os filhos. Ponto 6, o amor e a misericórdia. Um pai compassivo perdoa livremente. Os pais não conservam memórias vingativas contra os seus filhos. Ponto 7, a provisão para o futuro. Os pais temporais gostam de deixar uma herança para os seus filhos. A família continua de uma geração para outra. Jesus é um filho divino, da mais inteira confiança do Pai Universal. Ele tem estado com o Pai e o compreende plenamente. Ele vivia agora a sua vida terrena para a plena satisfação do Pai, e essa encarnação na carne capacitou-o plenamente para compreender o homem. Jesus foi a perfeição do homem. Ele alcançou exatamente essa perfeição, tal como todos os verdadeiros crentes estão destinados a alcançá-la nele e por meio dele. Jesus revelou um Deus de perfeição ao homem e apresentou em si próprio o Filho perfeccionado dos mundos, a Deus. O ponto 8, no sul da Judeia. Lá pelo fim de abril, a oposição a Jesus entre os fariseus e os saduceus havia se tornado tão pronunciada que o mestre e os seus apóstolos decidiram deixar Jerusalém por algum tempo, indo para o sul até Belém e Hebrom. Todo o mês de maio foi passado realizando um trabalho pessoal nessas cidades e entre as pessoas das aldeias vizinhas. Nenhuma pregação pública foi feita nessa viagem, apenas a visitação de casa em casa. Uma parte desse tempo, enquanto os apóstolos ensinavam o evangelho e ministravam aos doentes, Jesus e Abner passaram em Engedi, visitando a colônia nazarita. João Batista viera desse lugar e Abner havia sido dirigente daquele grupo. Muitos na Irmandade dos Nazaritas tornaram-se crentes em Jesus, mas a maioria desses homens ascetas e excêntricos recusou-se a aceitá-lo como um instrutor enviado do céu, porque ele não ensinava o jejum e outras formas de renúncia. Esse apego aos rituais, as metodologias humanas, ainda hoje, um grande obstáculo para muitas pessoas crescerem espiritualmente. Embora Jesus e os apóstolos tivessem passado todo o mês de junho em Jerusalém ou nas cercanias, eles não se dedicaram a nenhum ensinamento público durante esse período. Na maior parte do tempo, ficaram nas tendas, que eram montadas em um parque sombreado ou jardim conhecido naquela época como Getsemane. Esse parque estava situado na encosta oeste do Monte das Oliveiras, não muito longe do riacho Cedron. Eles passaram as festas dos sábados e os fins de semana com Lázaro e as suas irmãs em Betânia. Por poucas vezes, Jesus esteve dentro dos muros de Jerusalém, mas um grande número de buscadores interessados na verdade veio a Getsemane para conversar com ele. Quando os chefes dos judeus souberam que Jesus havia voltado a Jerusalém, prepararam-se para prendê-lo, mas quando observaram que ele não fazia nenhuma pregação pública, concluíram que estava amedrontado por causa das agitações anteriores e decidiram permitir que ele continuasse os seus ensinamentos do modo privado, como fazia, sem que fosse molestado. E assim os assuntos continuaram silenciosamente
até os últimos dias de junho, quando um certo Simão, membro do Sinédrio, aderiu publicamente aos ensinamentos de Jesus, depois de declarar-se diante dos chefes dos judeus. Imediatamente, uma nova agitação, visando a prisão de Jesus, sobreveio e se fortaleceu tanto que o mestre decidiu retirar-se para as cidades de Samaria e para a Decápolis. Essa foi a apresentação. Então, vou parar aqui e se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Na próxima aula, vamos analisar os conceitos com mais detenimento sobre os conceitos da família, os conceitos do reino do céu e também o que o mestre falou para Nicodemos, que é muito interessante para mim, contém muitas informações úteis para nosso próprio crescimento. Muito bom, muito obrigada, Edine, pela apresentação. Muito lindo esse documento. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, um comentário. Eu gostaria de fazer um comentário, que inclusive é muito interessante, eu acho muito interessante, porque eu não tinha tido contato até então com a revelação nessa época. É logo no início, né, desse documento, e essa é a primeira vez, se eu não me engano, eu acho que é a primeira vez que os reveladores mencionam Anás. E ele não é relevante, né? Pelo menos não até esse momento e não até toda a participação dele na crucificação de Jesus. Mas o que eu queria, onde eu quero chegar é a religião afro-brasileira. Eu não sei se são todas, porque elas são também bem divididas, né? Essa questão de Quimbanda, Quetubanda e sempre isso, Umbanda, isso e aquilo. Tem até coisas misturadas com o catolicismo. É, eles têm Anás. Uma dessas denominações tem Anás como uma personalidade fetiche que tem um grande poder. E aí eu não sei se é por conta de tudo isso que ele fez a Jesus, né? Eu não sei se as escrituras helenizadas dão uma importância, uma relevância a esse personagem, mas os reveladores não dão. Pelo menos não até aqui. E eu acho que é a primeira vez que eles mencionam Anás e também só vai fazer menções lá no final por toda a participação da crucificação de Jesus. E eles têm Anás e Caifás como essas personalidades do ódio, da amargura, e eles chamam essas pessoas, né, na hora que estão fazendo seus, entre aspas, trabalhos, para poder manipular a vida das outras pessoas. Eu gostaria de, eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu gostaria de expressar isso. São crenças, eu convivi com o Babalorixá que expressavam essas crenças. Obrigada, José. Jesus, no ano 22, deixa eu ver a data exata que está aqui, em março do ano 22, Jesus tinha 28 anos, Jesus foi para Jerusalém e levando uma carta de Salomé, a esposa de Zebedeu, e foi para a casa desse alto sacerdote Anás, e Anás o recebeu, disse, como um que é o meu próprio filho. O apresentou. Salomé apresentou nessa carta a Jesus para Anás como um que é meu próprio filho. E Anás passou muito tempo com ele, e foi levar Jesus para muitas academias dos mestres religiosos de Jerusalém, e Anás considerou Jesus um grande homem, e realmente Anás foi, Jesus ficou na casa dele, foi uma visita agradável. Foi tempo depois, quando Anás rejeitou Jesus. Agora eu Isso entendi, está já no não achava. documento, vou falar, 129, ponto 2, parágrafo 7. Aí está a história de quando Jesus foi para a casa de Anás, ficou lá, conversou muito com ele, foram para muitos lugares, assim.
Assim, ele E, conhecia, por e- isso. Hum, entendi, Jane. Então, assim, ele só passou a desprezar Jesus depois. Tem um motivo? Será que é por conta da fama de Jesus que estava percorrendo? Mas a fama de Jesus só veio correr depois na sua instrução pública, né? Claro, não me lembro exatamente qual a causa não sei se alguém se lembra, qual Virou a a causa de, casaca. Ele virou a casaca, né? Gostava tanto de Jesus, recebeu em casa, depois ele virou a cabeça, né? É que é E estranho, passou a né? ser Porque um inimigo, né? Do filho do homem. o documento já começa expressando, né, assim, a indiferença para com Jesus, que tratou Jesus de uma maneira muito fria. E Jesus pergunta a ele, né? Tu trairias a ti próprio com esses dois destruidores e inibidores, o medo, né? E eu até esqueci o outro. E aí ele nem respondeu Jesus e tipo assim, eu não me lembrava desse documento anterior em que ele foi para a casa de Jesus, para a casa de Anás, Jesus foi para a casa de Anás, teve, né, toda essa correlação, eles dois, e aí me aparece, para mim, esse era o primeiro documento que os reveladores faziam menção a Anás. Obrigada, José. Alguém mais? Dini, com Sim, relação aos 10 mandamentos que você colocou ali, né? Porque eles são diferentes dos mandamentos que tem na Bíblia, né? sim, não, sim. Porque ali não, eu não percebi não É verdade. matarás, não cometerás adultério. E que Isso. ninguém conhece, poucas pessoas conhecem. É, Porque o que a gente aprende, né, na igreja, o que eu aprendi na igreja tinha lá o honra teu pai e tua mãe, não matarás, não levantarás falso testemunho. E esse aí é diferente. parece que esses 10 mandamentos, esses tradicionais, entre aspas, que todo mundo conhece, a massa, vamos dizer assim, foi o que foi promulgado por Moisés. Isso, Mas esses outros, a Jane estava explicando no começo, que eu prestei atenção, eles criaram no Egito. E aí eu fiquei com algumas dúvidas sobre a questão do cabrito, que acho que tem acho que dá muita relevância à festa da Páscoa, né? Depois lá que eles conseguiram fugir. E o primeiro não tinha entendido muito bem, porque existia ainda um conceito de Deus ciumento, porque eu achava que tinha sido anunciado somente por Moisés, até eu me recordar lá dos ciúmes das idades dos sumérios, e outras coisas mais, né? Outras coisas mais esquisitas, mas realmente é totalmente diferente esses 10 mandamentos com o que Moisés promulgou, e assustador. sim. Sobre o assunto do cabrito fervendo no leite da mãe, eu não sei, porque eu tentei descobrir, eu não faço ideia. Se alguém sabe por que Então, esse... a minha mãe fala que o cabrito ele é muito remoso, então eu acho que é um tabu. E aí tem que cozinhar ele no leite. Você tem que dar uma fervida nele no leite antes, para tirar toda essa remosidade dele, para não fazer mal. E depois temperar com os temperos que vai ao gosto da pessoa para poder consumir. Uhum. Será que eles consideravam uma crueldade ferver o cabrito no leite da própria mãe? Pois não acho que a mãe do cabrito soubesse o que iam fazer, né? Acho que não, não É. sei. Roberto, obrigada, José. Roberto, pode falar. Olá, boa noite. Sabe, esse ensinamento nesse documento, quando Jesus fala do reino de Deus, você tem um slide com isso, não é, Jani? Que ele fala que o reino de Deus está à mão para entrar no reino de Deus. É a fé em Deus, a regra é o amor e a lei é a vontade de Deus. Você pode colocar na tela esse slide, Jani? Sim, vou procurar, só um momentinho. Eu, eu acho que aí está uma síntese do livro de Urântia.
ressalto muito isso. É uma síntese dos ensinamentos de Jesus. É esse o texto que você quer ver? Exatamente, exatamente, minha irmã. Para mim, Ah, aí, desculpe. né? Aqui. Isso, olha, o reino do céu está à mão, pela fé na paternidade de Deus, podeis entrar no reino do céu, tornando-se-vos assim os filhos de Deus. Fé. O amor é a regra para viver dentro do reino. Suprema devoção a Deus e, ao mesmo tempo, significa amar ao próximo como a si mesmo. Amor e a obediência à vontade do Pai, produzindo os frutos do Espírito na vida pessoal de cada um. Essa é a lei do reino. Fé, amor e obediência à vontade de Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Pai universal. Para mim, aí está um resumo de todo o ensinamento de Jesus. A Exatamente. primeira coisa, Deus é o Pai de todos. Se Uhum. você confia nisso, você se torna um filho dele e automaticamente todas as outras pessoas se tornam seus irmãos. É um ensinamento da família universal. Aí nós, como seres e todas as pessoas, tem como a gente recebe o universo e como a gente age no universo. A nossa percepção está na regra 3, é a gente olhar o universo e as pessoas com amor. E a nossa ação está na regra 4, que é a gente buscar fazer a vontade de Deus. Isso. Embora seja um ensinamento com 3 parágrafos, para mim o infinito está aí, porque Deus é uma pessoa infinita. Então é uma afirmação simples, amar a Deus sobre todos e ao próximo como a si mesmo, mas ao mesmo tempo é uma afirmação infinita, porque Deus é infinito e você vai o amando, vai o percebendo na infinitude. O quarto também, embora seja uma afirmação breve, dita de muitas formas, que é obedecer à vontade de Deus, o Pai Universal, buscar o reino da vontade de Deus na sua vida pessoal, fazer a vontade do ajustador para fusionar com ele. São várias maneiras de dizer a mesma coisa. E a nossa ação melhor e ideal, ela vem se a gente tiver discernimento de perceber a vontade de Deus para nós e fazê-la na nossa vida pessoal. Isso. E eu quero concluir essa minha observação e essa minha interpretação, que esses 4 parágrafos resumem o ensinamento de Jesus Cristo e do livro de Exa- Urante. No meu Exato. entender, essa deveria ser a regra, ou a síntese da regra e da lei para todos os grupos urantianos. A minha observação é que é um ensinamento pessoal. Cada pessoa precisa viver isso. Não é algo que caiba num código de conduta, porque cada pessoa é única. Cada pessoa vai ter uma relação com a pessoa infinita de Deus única e vai discernir a vontade do Pai Universal para ela no caso da sua personalidade. Então, o amor a outras pessoas e a pessoa de Deus é único de cada pessoa. E fazer a vontade de Deus na sua vida pessoal também é um ensinamento para a sua pessoa. Ou seja, todos nós temos a responsabilidade
de discernir a regra do amor e a lei da vontade de Deus na nossa vida pessoal. Isso não se repete. Cada pessoa é uma, cada pessoa vive uma realidade, não tem receita de bolo. É isso que eu queria observar e louvar esse ensinamento do Reino de Deus nesse documento 142. Obrigada, Roberto. Fernando, pode Oi, falar. Dini. Três, quatro pontos que eu gostaria de contribuir, né? Eu pesquisei aqui no Google, né? Fala sobre a lei de Moisés que se proíbe cozinhar o cabrito no leite da mãe, né? Como se lê em Êxodo 23:19 na Bíblia, que diz que não cozinhe o cabrito no leite de sua própria mãe. Aqui tem um comentário de que a Bíblia apresenta várias proibições alimentares hebraicas e o leite era muito importante na alimentação e na vida dos antigos hebreus. Então, acho que é, é, talvez fosse por isso, né, que não se deveria fazer o tal do estrogonofe, né? Cozinhar carne com leite ou creme de leite, né? Um outro ponto é é, a questão da evolução do conceito de Deus. Jesus, quando começou a ensinar, ele não criticou, né, a maneira como os hebreus, os judeus, acreditavam em Deus. Se bem que no tempo dele, já nas suas pregações, o conceito de Deus era o Deus de Israel, né? E ele veio a realmente apresentar uma visão mais enlarguecida, né, do Criador, do Pai de todos nós, né? Um outro detalhe é sobre a, a, a visita dele na casa de Flávio, que ele não criticou aquelas esculturas, aquelas imagens, aqueles enfeites todos que tinha na casa do Flávio, né, que era um judeu um judeu grego, né? Eu acredito que foi essa deixa que logo muito tempo depois, algum tempo depois, um bom tempo, né? Paulo em Corinto começou a pregar aos cristãos, aos Coríntios não apenas. Ele viu ali uma porção de imagens, né, nos altares e viu um altar sem nenhuma imagem. E ele disse: é esse aqui, sem imagem alguma, que eu estou falando para vocês. Então, eu acredito que Paulo deve ter aprendido, né, com Jesus, não sei como, né, que Paulo teve esse conhecimento, né, de ter pregado aos gregos, né, sobre o Deus Altíssimo. Então, eram esses pontos que eu queria ressaltar, e se você puder comentar alguma coisa sobre esses pontos que eu levantei, seria de bom tamanho, né, que pelo menos reforça mais ainda a sua apresentação. Muito obrigado, viu? Obrigada, Fernando. Pode falar, José. Você pode responder primeiro as perguntas do Fernando, que é mais recente, por favor. Quais eram as perguntas? Poderia repetir para mim, por favor, Fernando? Não, era sobre o alimento do cabrito, da carne do Sim, cabrito ou da vaca ser cozido no leite, ele, né? sim. A única coisa que aqui a informação que compartilhou Neemias é uma questão moral. Eu vou ler aqui. A tradução judaica, por sua vez, proíbe o consumo de qualquer carne cozida no leite. E matar o animalzinho, segundo ele, implicava acrescentar à mãe, além da dor do parto, também a dor da separação afetiva de sua prole. Então, parece que é mais uma questão tradicional, é uma questão de sensibilidade com a dor do animal, da mãe do cabrito. É Verdade. simplesmente isso. Parece que não tem outra razão religiosa, Sim. apenas moral. Obrigada. Eu sei. Eu penso também que Moisés, né, deve ter presenciado essa prática no Egito e provavelmente considerado isso uma imoralidade, um erro.
e aí ele passa a ensinar, então, o, esse, transmite esse ensinamento para o povo hebreu depois que eles saem do Egito. Porque tudo indica que eles tinham esse mandamento, mas ainda era uma prática que se fazia no Egito, talvez pelos egípcios, não pelos hebreus, mas ele reforça isso. E o que eu vejo é que ele não considerou isso tão importante a ponto de manter nos 10 mandamentos, né? Ele coloca outras coisas como adultério, roubo, né? O homicídio, mas não deixa de falar nisso. A gente vê que encaminhando ali, nós temos 10 mandamentos em Êxodo 20, e em seguida ele continua com mais uma lista enorme de ensinamentos, né? Parece que a Torá tem mais de 600 leis no final das contas, não apenas os 10 mandamentos. Exatamente. Obrigada, Neemias. José, você queria falar? Sim, sim, obrigado. Eu gostaria de. Uma é uma pergunta e as outras duas é, é um adendo. É, hum, Se eu não me engano, os judeus eles não consomem leite. Eu não tenho certeza disso. Eu não sei onde que eu vi isso, mas se eu não me engano, eles não consomem leite. Eu não sei. Pode falar, Jane. Não, não, isso que não sei. Isso. Certo. E a outra é que o Fernando tocou num ponto muito interessante que já tinha sido dito também nessa aula, é que sobre as esculturas de Flávio, a cultura de Flávio, né? E Jesus ficou assim impressionado com cada escultura né, queria saber mais, e o que deixou Flávio muito atônito, e que é muito interessante também. Mas assim, é sobre a adoração, sobre a adoração das imagens hoje dentro das igrejas apostólicas romanas. É, as pessoas, os católicos dizem que não adoram esses santos, essas esculturas, mas muitos se ajoelham perante eles, têm orações, têm dias de feriados. Como que vocês veem isso? Como que a gente pode ver isso? Eles falam que eles não adoram, né? Mas eles rezam, tem culto, tem tudo isso. Como que fica essa questão? E a outra é que a gente tem que lembrar que muitas igrejas cristãs primitivas foram edificadas sobre templos mitraicos. E tem igrejas que é muito características que tem conchas, né, ao seu redor e a imagem de Jesus ali no meio com Maria, eu acho que só a imagem de Jesus, a imagem de Jesus com os apóstolos, assim, a imagem de Jesus entre aspas, né? Mas esses dois é só um adendo, a pergunta mesmo é como vocês enxergam essa adoração dos santos, se é que eu posso dizer assim, dos católicos. Eu fico muito confuso. Obrigada, José. No meu entendimento, as imagens podem ser representativas do ser verdadeiro. Então, a adoração não é a imagem em si, mas a imagem só representa aquele ser que está sendo adorado, no caso de Jesus ou Maria. Quando a imagem representa o ser, mas não é adorada a imagem em si, como um ídolo, como se fosse uma entidade viva. Então, a adoração é primitiva, sim, como posso dizer, não é uma adoração evolucionada, por assim dizer, né? Uma adoração mais elevada, mas é tomada como boa pelo Pai por causa da ignorância das pessoas. Mas a questão é quando, e aí está qual era a questão do mandamento e da proibição e da luta de Moisés contra a idolatria. Era que eles adoravam realmente os ídolos, aqueles homens primitivos. Essa é a diferença. Se a imagem for uma obra de arte linda, inspiradora, não tem nenhum problema com isso. O problema é quando o adorado é alguém que não é Deus nem representa Deus. É isso que eu entendo. Não sei se alguém mais quer comentar sobre esse assunto. Me Então, fez lembrar,
Oh, desculpa. Ah, pode Me dizer, Fernando. Desculpa, né? Me fez lembrar que quando Jesus era garoto e estudava numa sinagoga, né, numa escola lá em Nazaré, ele desenhou, né, tentou desenhar a cara do professor e isso foi repreendido, né? Os pais até foram chamados para para dizer para o menino, "Ah, não pode porque isso é proibido, né?" Vocês lembram desse caso, né? E Jesus nunca mais fez desenho nenhum, né, no chão, né, nas tabuletas, né? E só muito tempo depois, aí na sua vida adulta, visitando o Flávio, é que ele expressou o seu apreço pela beleza da arte, né, das esculturas, né? E foi também repreendido por José, né, quando ele visitou uma das cidades romanas, mesmo no Império, ele ele disse que tinha vontade de trazer para Israel também aqueles detalhes todos, né, do anfiteatro, né, com aquelas belezas góticas e gregas, e os judeus não apreciavam esse tipo de manifestação cultural, artística e de beleza, de construção, né? É verdade. Então, quando Jesus diz que a gente não vai mais confundir a adoração do belo, da arte, com o Pai, assim, me parece ainda uma distopia entre a sociedade, principalmente entre as religiosas, as pessoas religiosas, porque você disse que a gente não atribui, você disse que, assim, é interessante porque o livro de Urântia comenta sobre isso, né, sobre não é em si aquele amuleto, mas sim o fetiche que reside naquilo ali, né, a intenção não é necessariamente a pedra, mas sim a intenção. Aí você disse, Jane, que, como eu vou expressar isso, que a não ser, tipo, tem até uma parte que Jesus diz, a não ser que César esteja exigindo a adoração que seja somente dirigida a Deus. E Isso. então, Uhum. os católicos, eu vejo muitos católicos que fazem isso. Eles personificam curas nesses cujos santos, nessas pessoas pias, né, que existiram, talvez não necessariamente no fetiche ali da escultura, mas eles clamam muito, né, pelo nome não de Deus, não de Jesus, mas o nome de outros santos mesmo, né? E atribui poderes e curas a esses santos. Claro. Então, assim, me parece uma distopia na sociedade Pois. católica perante a isso, né? Tanto que os protestantes não têm nada disso. Os protestantes não Uhum. têm, não, se eu não me engano, eles não acendem nem velas. Se eu não me engano, eu não tenho certeza disso. Mas eles também não têm imagens, essas coisas assim, né? É verdade. Pois é. Então, aqui vamos ver na próxima aula, analisar em profundidade vários desses conceitos que são muito interessantes e vamos ampliar o panorama dos significados esses pontos específicos que o mestre ensinou sobre o reino do céu, o seu evangelho. Muito obrigada, Dina. Então, agora nós vamos fazer o sorteio, né, Sueli, do Isso livro. mesmo, parabéns. Jenny, Parabéns, estava muito Jenny. bom, muito obrigada. As Muito imagens obrigada. maravilhosas, eu fico apaixonada por elas. Mas não estou adorando, sou apaixonada só. Vamos lá, então. Eu vou falar o que eu já tinha colocado. Se alguém estiver faltando, só avisar. Lilian, Jeannie, Neemias, Irineu. Tire meu nome, por Ah, favor, por gentileza. tira. Eu Isso é vou. muito... Peraí, que eu acho que eu não compartilhei, né? Essa aqui. Fiz errado. Eita, ferro, não tá aqui. Não tá dando certo. Não me ajuda aqui. Por algum motivo não tá dando certo.
Não está aparecendo. Desculpa, pessoal. Meu computador é novo e eu ainda não estou tão familiarizada com ele. Isso, não pode compartilhar. Peraí. Muito bem. Vocês estão vendo agora, né? Nada Sim. como quem sabe. Sim. Então, Lilian, Neemias, Irineu, Sâmia, Aélio, Arlindo, Bernadette, Eli Santos, Fernando, Márcia, Angele, Irene, Isabela, Tira o José meu, ô, Brito, Sueli, tira o meu. sim, eu desejo uma ordem. José Brito, Ele pode tirar o Mantovani, da Márcia. da Márcia também. E o Isso. seu, coloca no lugar? Não, minha filha, pode tirar, que eu já ganhei. Já ganhei. Tá O meu, certo. o meu pode tirar, Maria Lanes. Eu já ganhei o livro. Maria Lã. Eita. Só lembrando que mesmo que vocês tenham ganho, vocês podem doar para alguém que vocês gostem, queiram, sei lá. Então, continuando. Olha, meu nome você. também pode tirar, Sueli. Estou com 3 livros de Urante aqui, sendo um em inglês. Uhum. Então, Eu vamos posso. lá de novo. Aélio, Arlindo, Bernadette, Eli Santos, Fernando, Angele, Irene, José Brito, Mantovani, Moacir e Silvana. Tá faltando alguém? Vou sortear. E não deu. Angele. Parabéns, Angele. Você ganhou o livro. Muito Parabéns. bem. Ó, Parabéns, parabéns, parabéns. Angéli. Pode parar de compartilhar. Até a próxima aula. Abraço para todos. Muito obrigada Muito pela obrigada, presença. obrigada, Abraço. pessoal. Obrigada, Jane. Eu amei a aula. Obrigada, Até a foi próxima. ótimo. Abraço, boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa Obrigada, noite. viu, Obrigada, Jenny? boa noite a todos. Obrigada Tchau. pela Boa presença de noite. todos. Até Boa a semana noite. que Tchau, vem. tchau. Tchau, tchau. Até. Tchau. Parabéns, Angele. Ganhou o livro. Peraí, eu posso doar o meu livro para a pessoa que estava querendo ganhar. Quem era? Quem era que Eu, estava falando? eu não Sorteia o lembro. meu. Quem Não falou lembro sorteia o quem. meu? A gente pode ver Na no grupo da gravação? escola, né? Uhum, A gente pode ver no grupo da escola se alguém tá bom. está querendo ganhar o livro. Tá bom, Angélica? Bom. Obrigada, Obrigada. viu? Boa Tchau. noite para Boa noite, todos. pessoal. Muito obrigada.